Você já ouviu falar dos 3 homens da Bíblia que desafiaram a própria morte? Junte-se a nós em uma exploração emocionante das histórias desses homens extraordinários. Descubra os segredos por trás de sua suposta imortalidade. Na vasta tapeçaria das Escrituras, 3 figuras emergem como enigmas transcendentes: Enoque, Elias e Melquisedeque. Estes homens, entrelaçados na tradição bíblica, são marcados por uma peculiaridade singular: a ausência de qualquer relato sobre suas mortes. Enoque, descrito como alguém que andou com Deus; Elias, arrebatado aos céus em um carro de fogo; e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, desafiam as noções convencionais de mortalidade. Nesta jornada, exploraremos as histórias envoltas em mistério desses 3 homens, examinando seus legados e o significado teológico de sua suposta imortalidade. Enoque, uma figura misteriosa entre os personagens bíblicos, é envolto em um véu de mistério e transcendência. Descrito como alguém que andou com Deus, sua história é tanto intrigante quanto enigmática. Enoque viveu em uma época antiga, antes do dilúvio, em um mundo mergulhado em corrupção e violência. No entanto, em meio à escuridão, Enoque destacou-se como uma luz, caminhando em comunhão íntima com o divino. Sua relação com Deus era única, transcendendo os limites da compreensão humana. Enoque não apenas obedecia aos mandamentos divinos, mas também compartilhava uma intimidade profunda com o Criador. Ele não apenas seguia os caminhos de Deus, mas também caminhava lado a lado com Ele, em uma comunhão que desafiava as noções convencionais de espiritualidade. O ponto culminante da história de Enoque é seu desaparecimento misterioso. A Bíblia relata que Deus o levou, sem mencionar qualquer registro de sua morte. Este enigma em torno de sua suposta imortalidade adiciona uma camada extra de mistério à sua narrativa já intrigante. O que aconteceu com Enoque? Por que Deus escolheu levá-lo da terra, em vez de permitir que ele experimentasse a morte como todos os outros mortais? Essas questões permanecem sem resposta, alimentando especulações e interpretações ao longo dos séculos. Para alguns, a ascensão de Enoque para junto de Deus representa uma recompensa por sua fé inabalável e sua vida justa. Para outros, é um símbolo da possibilidade de transcender os limites da mortalidade através da comunhão com o divino. Elias, uma figura imponente no Antigo Testamento, emerge como um dos profetas mais poderosos e carismáticos de sua época. Sua vida é uma narrativa repleta de coragem, determinação e confronto com as forças do mal. Em um mundo dominado pela idolatria e pela decadência espiritual, Elias ergueu-se como uma voz profética, clamando pela adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. Sua missão era clara: confrontar o rei e o povo de Israel, que haviam se desviado do caminho da justiça e da retidão. Elias desafiou os profetas de Baal em um confronto dramático no Monte Carmelo, provando a supremacia do Deus de Israel diante dos deuses pagãos. Mas foi seu final enigmático que perpetuou sua lenda. Após uma série de confrontos e milagres, Elias foi arrebatado aos céus em um carro de fogo, deixando para trás seu discípulo Eliseu. Esse desfecho extraordinário não apenas realça o poder sobrenatural associado a Elias, mas também deixa uma série de perguntas sem resposta. Por que Deus escolheu arrebatar Elias dessa maneira peculiar? Qual era o propósito por trás desse evento extraordinário? Essas questões continuam a intrigar e inspirar os leitores das Escrituras, ecoando a grandiosidade e o mistério da vida e do destino de Elias. Apesar de sua partida física, Elias permanece como um símbolo de coragem, fé inabalável e compromisso com a verdade. Sua história continua a ressoar através dos séculos,
desafiando-nos a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Melquisedeque, uma figura enigmática e intrigante, surge brevemente nas páginas das Escrituras como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Sua aparição rápida na Bíblia adiciona uma camada de mistério à sua identidade e propósito. Diferentemente de outros personagens bíblicos, Melquisedeque é apresentado sem genealogia, sem começo nem fim, como se surgisse do nada e desaparecesse na obscuridade. Essa falta de genealogia é interpretada por muitos como uma representação simbólica de sua imortalidade. Ao contrário dos mortais comuns, que estão vinculados à linhagem humana e à mortalidade, Melquisedeque parece transcender essas limitações, representando uma ordem de sacerdócio e realeza que ultrapassa as fronteiras do tempo e da mortalidade. Sua conexão com o Deus Altíssimo, além disso, o eleva a um status ainda mais elevado, sugerindo que ele é um intermediário divino, capaz de mediar entre Deus e os homens de uma maneira única e transcendente. Sua identidade como rei e sacerdote também é significativa, destacando sua autoridade tanto espiritual quanto terrena. Embora sua aparição seja breve, o impacto de Melquisedeque é duradouro. Sua presença enigmática na narrativa bíblica continua a intrigar estudiosos e crentes, provocando reflexões sobre sua verdadeira identidade e significado. Para alguns, ele representa uma figura messiânica, prenunciando a vinda do Cristo. Para outros, ele é um símbolo da ordem divina e da imortalidade espiritual. Independentemente da interpretação, Melquisedeque permanece como uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes das Escrituras, desafiando-nos a contemplar os mistérios do divino e a explorar as profundezas da fé e da espiritualidade. A imortalidade atribuída a Enoque, Elias e Melquisedeque carrega um significado teológico profundo que ressoa nas tradições judaico-cristãs. Essas figuras transcendem as leis naturais, desafiando as concepções convencionais de vida e morte, e ocupam um lugar único na cosmovisão religiosa. Primeiramente, sua imortalidade simboliza a proximidade divina e a aceitação do divino. Enoque, descrito como alguém que andou com Deus, Elias, arrebatado aos céus em um carro de fogo, e Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, são reconhecidos como escolhidos por Deus para cumprir propósitos específicos em sua jornada terrena. Sua imortalidade reflete uma relação especial com o divino e uma aceitação de seu papel como instrumentos da vontade divina. Além disso, esses três homens representam a continuidade da fé e da tradição ao longo das gerações. Enoque, Elias e Melquisedeque transcendem o tempo, servindo como testemunhas vivas da fidelidade de Deus e do compromisso com a justiça e a retidão. Sua presença imortal é um lembrete constante do poder e da providência divina na história da humanidade. Na fé judaico-cristã, essas figuras também desempenham papéis específicos. Enoque é reverenciado como um exemplo de fé e piedade, Elias como um profeta poderoso e Melquisedeque como um precursor do sacerdócio de Cristo. Suas histórias são entrelaçadas com a narrativa mais ampla da redenção e da salvação, apontando para o cumprimento das promessas divinas em Jesus Cristo. Ao longo da história, a imortalidade atribuída a Enoque, Elias e Melquisedeque gerou uma rica tapeçaria de mitos e lendas, transcendentais às fronteiras da tradição judaico-cristã. Essas narrativas, muitas vezes, moldadas pela imaginação humana e pela necessidade de compreender o desconhecido, têm ecoado através dos séculos, enriquecendo a cultura e a espiritualidade de diversas civilizações. Dentro da tradição judaico-cristã, os mitos e lendas em torno desses personagens
frequentemente amplificam sua importância espiritual e simbólica. Enoque é retratado como um guardião dos segredos divinos, cujo conhecimento transcendente é cobiçado por muitos. Elias é visto como um herói da fé, cuja imortalidade é um testemunho do poder de Deus sobre a vida e a morte. Melquisedeque, por sua vez, é envolto em mistério, com lendas atribuindo-lhe sabedoria divina e poderes sobrenaturais. Além da tradição judaico-cristã, esses personagens também encontraram eco em outras culturas e religiões ao redor do mundo. Em algumas tradições, Enoque é identificado como um profeta místico, dotado de conhecimento oculto e poderes divinatórios. Elias é muitas vezes comparado a figuras semelhantes em outras tradições religiosas, refletindo a universalidade de seu papel como um mensageiro divino. Melquisedeque, por sua vez, é reverenciado em algumas tradições como um sábio e guia espiritual, cuja influência se estende além das fronteiras da religião judaico-cristã. Esses mitos e lendas não apenas enriquecem as tradições religiosas e espirituais, mas também oferecem insights valiosos sobre a natureza humana e a busca pela transcendência. Eles refletem o desejo universal de compreender o divino e o desconhecido, bem como a necessidade de encontrar significado e propósito em meio às incertezas da vida. As histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque têm sido fontes de especulação e interpretação ao longo dos séculos, levando a uma ampla variedade de visões teológicas e místicas sobre o destino desses homens. Desde interpretações literalistas até abordagens mais simbólicas e metafóricas, as diferentes perspectivas refletem a diversidade de pensamento dentro das tradições religiosas. Para os teólogos e crentes literalistas, as narrativas desses personagens são entendidas como fatos históricos concretos, aceitando a imortalidade de Enoque, Elias e Melquisedeque como eventos literais e sobrenaturais. Eles veem esses acontecimentos como demonstrações do poder e da intervenção direta de Deus na história humana, sem espaço para interpretações simbólicas ou metafóricas. Por outro lado, existem interpretações mais simbólicas e metafóricas que buscam extrair significados mais profundos das histórias desses homens. Para esses intérpretes, a imortalidade de Enoque, Elias e Melquisedeque representa ideias abstratas, como a continuidade da fé, a transcendência espiritual e a comunhão com o divino. Eles veem esses personagens como símbolos de aspirações espirituais e anseios humanos, em vez de figuras literais. Além disso, existem interpretações místicas que buscam explorar o significado oculto por trás das narrativas desses homens. Para os místicos, Enoque, Elias e Melquisedeque representam estados de consciência elevados e níveis de iluminação espiritual. Sua imortalidade é vista como uma manifestação da conexão do ser humano com a divindade e uma revelação das verdades espirituais mais profundas. Independentemente da abordagem adotada, as diversas interpretações desses personagens enriquecem o tecido da tradição religiosa e oferecem uma variedade de perspectivas sobre questões fundamentais da fé e da espiritualidade. Elas nos desafiam a contemplar as histórias desses homens de maneira mais profunda e a explorar as muitas camadas de significado que podem ser encontradas nelas. O impacto cultural e a influência dos três homens da Bíblia que nunca morreram, Enoque, Elias e Melquisedeque, ecoam através dos séculos, deixando uma marca indelével na literatura, arte e cultura popular. Como símbolos de mistério e transcendência, esses personagens imortais capturaram a imaginação de gerações, inspirando uma riqueza de obras criativas e expressões culturais. Na literatura, os relatos das vidas desses homens
serviram como fonte de inspiração para inúmeros escritores e poetas ao longo da história. Suas histórias foram adaptadas, reinterpretadas e reimaginadas em uma variedade de contextos literários, oferecendo insights sobre temas como fé, destino e a busca pela verdade última. Autores como John Milton, William Blake e Jorge Luis Borges exploraram os mitos e lendas desses personagens em suas obras, acrescentando novas camadas de significado e complexidade às narrativas originais. Na arte, os três homens imortais foram frequentemente retratados em pinturas, esculturas e outras formas de expressão visual. Artistas renomados, como Michelangelo, Gustave Doré e Salvador Dalí, capturaram sua aura mística e transcendental em obras que evocam um senso de reverência e admiração. Essas representações artísticas ajudaram a solidificar a imagem desses personagens na consciência coletiva, transformando-os em ícones culturais duradouros. Além disso, o impacto desses personagens pode ser visto na cultura popular contemporânea, onde continuam a inspirar uma variedade de obras de ficção, cinema, música e entretenimento. Seja em filmes de Hollywood como Os 10 Mandamentos e O Príncipe do Egito, ou em músicas e bandas inspiradas em temas religiosos como U2 e Johnny Cash, a presença desses personagens imortais é onipresente, servindo como fonte de inspiração e reflexão para milhões ao redor do mundo. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.